Gente, boa noite a todos e a todas, né? Hoje nós estamos no nosso segundo encontro da imersão em questões discursivas para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje nós temos a honra de receber o professor Ângelo, que já faz parte da equipe. Ele trabalha de forma mais intensa, mais presente na imersão. Então, nós teremos a oportunidade de apreciar, né, a aula dele, o material que ele preparou. Hoje nós já recebemos um comentário em relação ao material do Ângelo. É nível USP, né, gente? É nível USP, qualidade, dedicação, e é um prazer. Eu fico muito feliz quando eu recebo ele aqui, quando eu dialogo com ele, além de ser um grande amigo, um excelente professor, mestrando pela PUC Minas, em breve mestre na área de letras, literatura, linguística, e é isso. Então, vamos aproveitar, sugiro que todos e todas peguem o papel e a caneta, porque o Ângelo certamente vai trazer uma aula sensacional para nós. Seja bem-vindo, Ângelo. Fique à Boa vontade. noite, muito obrigado pelas palavras, Lola. Você sabe que é recíproco. Tenho uma felicidade enorme em ter essa oportunidade de, mesmo à distância, estar perto, estar junto de vocês. Tudo que tem acontecido aqui é fruto de muita dedicação, né? Sempre deixo muito frisado isso, que a professora Lola desenhou esse curso com muita vontade, com muita garra mesmo. Quando ela iniciou com o desejo e com a coragem, né? Essa semana ela disse que ela admira a minha coragem, mas nós vamos admirando, a nossa admiração é mútua, porque eu também admirei muito ela quando ela iniciou, e hoje estamos aqui, né, vivendo tudo isso. Então, vamos lá. Eu gostaria de pedir que, mesmo você que estiver em outro lugar, que o lugar não estiver com fundo bonito, abra a câmera, eu gosto de ver todo mundo, né? Para a gente poder, nesse primeiro momento, ter um contato bacana. Então, eu vou fazer algo diferente, até coloquei no chat aí, para a gente fazer uma brincadeirazinha, que eu vou dizer para vocês, concurseiros, aí vocês vão responder todo mundo, pode todo mundo deixar o áudio aberto, estamos aqui. Aí eu vou perguntar, vocês estão preparados para vencer? Vocês vão responder sim, nós estamos. Vocês sabem daquele lance, né, de que as palavras têm poder. Vamos fazer isso? Pode começar, então? Já podem abrir aí o microfone, tá? Por favor. Então vamos lá. Concurseiros, Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. vocês estão preparados para vencer? Nós estamos. É isso aí, pessoal. Nós Então, estamos. Isso aí. Eu já inicio aqui com essas palavras positivas, porque é isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do perfil da pessoa concurseira, né? Às vezes a gente não fala muito esse termo, mas aqui na imersão é algo que nós vamos falar com muita frequência. Então, vou fazer a apresentação aqui agora da tela, e aí, depois, Lola, você sinaliza para mim, por favor, se está tudo certo. Agora eu vou pedir para vocês desligarem o áudio, por favor. O áudio do Ângelo está desligado. Agora sim. Ficou ok, pessoal? Sim, Ângelo. Beleza, então nós estamos aqui no curso prático, na imersão em questões discursivas. Eu organizei, juntamente com a professora Lola, um módulo com 2 unidades. Então, hoje, né, eu começo com a unidade 1, então, imersão em questões discursivas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ângelo Sá, sou graduado em Letras em Português pela UFMG, especialista em Gestão Escolar pela USP, pela Universidade de São Paulo, mestrando em Literatura de Língua Portuguesa pela PUC Minas e amigo da Lola. E hoje, na unidade 1, nós vamos falar sobre hábitos de leitura e escrita para concurseiros.
Então, falaremos sobre hábitos, sobre leitura, sobre escrita e perfil da pessoa concurseira. Tudo certo? Colocou o cinto? Fiz essa analogia aí para a gente pensar quando a gente entra no Uber, né? Ou quando a gente liga o GPS do Waze, pelo menos o meu, ele fala sempre assim conosco. Tudo certo? Colocou o cinto? Então vamos lá. Então, o texto 1. Alguém poderia fazer a leitura, por favor? Eu acho que aí muda um pouco a dinâmica. Pode ser você, Elza. Eu posso. Pode ser, então, por Funf. favor. Ver com a boca, escutar com o nariz, comer com os ouvidos, cheirar com os olhos, tocar com as palavras. Leandro Soa. Muito obrigado. E aí, pessoal, alguém se habilita a falar o que vocês acham sobre esse poema? O que você acha sobre esse poema? Ou o que vocês acham? Pode ser mais de uma pessoa. Eu acho que para a gente trabalhar com as palavras, a gente precisa trabalhar os nossos sentidos, né? Para além da própria escrita, o que elas podem nos causar. Eu lembrei de um outro poema sobre ver e olhar, né? Que às vezes a gente vê, mas não olha. Verdade. Gostei, Daniela, gostei. Mais alguém? Ângelo, Eu vi eu aqui, Lola pensei escreveu. Ah, em relação a entrelaçamentos dos sentidos, porque, por exemplo, ver com a boca, escutar com o nariz, às vezes parece até um pouco sem sentido, mas há um entrelaçamento de todos. Não sei, pensei um pouco isso. Não sou muito boa de isso. literatura, não. Mas é isso mesmo. Mais alguém que eu vou Ô, continuar Ângelo, insistindo aí para a gente fazer esse Ô, trabalho. ô, Oi, Fabiana. Ângelo, eu pensei Oi, nas Sirlene. múltiplas possibilidades. Ah, desculpa. Não, pode falar, Fabiana. Depois a Eu Sirlene pensei fala. nas múltiplas possibilidades. Esse poema me fala das múltiplas possibilidades. Como assim? Explique um pouco mais. Ver com a boca, escutar com o nariz, comer com os olhos, sendo que a boca não tem a função de ver. Sim. Ou seja, existe uma nova possibilidade de você enxergar com a boca. Você sentir uma textura com a boca, você está enxergando com a boca. Vamos colocar para uma pessoa cega, é um exemplo. Então, ela Muito está bom. enxergando com a boca, é uma nova possibilidade. Isso. Pode continuar. Gostei, Fabiana. Fabiana, agora fala colocando os surdos. Traz um exemplo nesse sentido aí, usando a comunidade surda para mim, por favor. A comunidade surda ela fala com as mãos, né? E ela escuta com as nossas mãos. É uma responsabilidade muito grande fazer uma interpretação, que você está trazendo o som através das mãos. É uma nova possibilidade, é uma responsabilidade muito grande. Muito bem, muito bem. Sirlene. ô Ângelo, eu pensei assim que pode ser que seja uma relação que a gente tem com os sentidos, né? O nariz, com a boca, é mais ou menos isso. É isso aí. E, pessoal, por que eu trouxe esse texto literário? Porque foi muito bom essa chave que vocês estão fazendo, já focando para o campo educacional. Acho isso muito, muito interessante. Porque, por exemplo, quando esse poema foi feito, é tão bom quando a gente pode perguntar para o autor, né? Para depois o autor falar conosco assim, foi pensado isso, isso e isso. Aí eu vou revelar para vocês aqui agora, que aí que vai chocar. O autor desse poema aí, vocês acham que deve ser uma pessoa conhecida, uma pessoa próxima? O que vocês acham? Não, Fabiana? Vou contar então para vocês. O autor desse poema sou eu. Eu fiz esse poema aí exatamente para nós trabalharmos ele aqui na, na imersão e também enviei ela essa semana para ser publicado lá numa revista do Paraná. Mas eu criei, esse é meu pseudônimo, quando eu não quero falar que fui eu sempre uso esse pseudônimo. Desde 2020 eu tenho esse pseudônimo. E aí eu estava na UFMG semana passada, vou contar essa história rápida, e aí eu fui passando pelas ruas da UFMG e pensei assim,
os sentidos eles precisam ser alterados. E detalhe, tá? Quando a gente vai fazer a leitura, que vai ser bom, porque como eu criei, eu consigo falar com propriedade. Fanfi é uma expressão, vocês podem até pesquisar no Google, que significa cinco. Tá? Fanf está em alemão e significa cinco. Então, eu peguei exatamente porque eu trabalhei os cinco sentidos. Pode pesquisar no Google que Fanf é isso. E aí, significa cinco. Então, eu associei a ideia de ver, de escutar, né? De comer, de tocar, de cheirar. E aí, para pensar também, nesse nosso contexto, que nós podemos ver com a boca, igual a Fabiana colocou, podemos escutar com o nariz, nesse sentido, mesmo com essa inversão, mas no final, mesmo cheirando com os olhos, a gente toca com as palavras. Esse é o movimento que nós precisamos fazer. Então, quando a gente vai criar um hábito de leitura e de escrita, a gente precisa entender que as palavras nos tocam e nós também tocamos o outro e os outros com as nossas palavras. Então, eu trouxe esse texto aí mesmo só para reflexão, porque a linguagem literária é isso. A literatura, ela não tem a função de ensinar nada, né? Ela está aí para ser arte. Mas eu trouxe porque nós podemos fazer várias leituras. Então é bom para a gente colocar isso mesmo. A Luna tinha levantado a mão? Desculpa, Luna. Ô, Ângelo, eu lembrei daquela disciplina que fizemos, eu lembro até do Jackson também na disciplina, da Yane, que está aqui, do Fernando Pessoa, os heterônimos. Sim, sim. Adorei, parabéns, parabéns, tá? Muito obrigado. Foi só para a gente poder movimentar mesmo. Agora eu vou passar um vídeo. Luna, eu tenho que tirar meu fone para o vídeo passar? Normalmente sim. Então eu vou colocar aqui e você me fala se passou. Eu não tirei o fone, só para ver. Deu certo? Deu certo, Luna? Sem áudio. Ah, não, Sem então eu vou áudio. tirar o fone. Vou tirar o fone. A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere?
E aí, pessoal, deu para escutar direitinho? E aí, qual final vocês preferem? O que vocês acharam dessa história aí, desse provérbio judaico? Vamos lá, pessoal, pode participar. Elza, Michele, Poliana, Sirlene, Daniela. Eu achei assim divino e maravilhoso. Até pedir para você nos enviar, porque é Ah, isso que beleza. se vê. É isso que se vê, né? As pessoas gostam de encarar a mentira vestida de verdade, né? Aparentemente parece verdade. E eu construí nesse sentido algo sobre a banca FGV e foi muito legal ver eu assistir isso, porque eu criei Bacana. uma que é difícil, que é muito difícil, que eles são uma pedreira. E isso aí construiu algo diferente agora. Exatamente, muito bacana. Mais alguém quer comentar, pessoal? Beleza, então vou passar. Eu trouxe também esse vídeo para a gente pensar um pouco nessa questão, porque hoje cedo eu refletia sobre isso antes da. Eu já tinha planejado essa aula desde a semana passada, eu estava refletindo um pouco sobre essa questão. Nós, envolvidos na área da educação, às vezes comentamos muito sobre os termos letramento, texto, produção, alfabetização, a pedagogia de Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, do oprimido. E aí, uma coisa que eu trago aqui para reflexão, antes da gente continuar a aula, é que isso precisa estar internalizado dentro de nós. Nós precisamos nos apropriar tanto desses termos que eles precisam fazer parte dos nossos hábitos, para que essa verdade fique escancarada para nós, de tal forma que nós nos apossemos desse vocabulário, mas não como uma coisa disfuncional, e sim no sentido funcional próprio. E, por exemplo, quando eu falo letramento, isso eu até conversava sobre isso com a Lola essa semana, e a Lola dizia, Ângelo, faz muito sentido a prática. Porque na teoria, por exemplo, eu posso ensinar diversas estratégias de leitura, mas a gente precisa praticar. E o hábito é isso, é uma prática, né? Por exemplo, se eu tenho o hábito de todos os dias ler pelo menos 15 minutos, significa que eu não vou romper com isso, eu não vou deixar. E aí eu vou falar um pouco mais, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para a gente analisar muito os marombeiros, pessoal que treina para academia, eles têm uma disciplina que ela é tão, eu vou colocar assim, ela chega a causar inveja em certas pessoas, porque eles são capazes de irem a uma festa e levarem a marmita. Não comerem nada do que está ali, não por desfeita, mas por disciplina. A ideia das séries que eles fazem, 30 abdominais, hoje eu vou treinar membros superiores, amanhã eu vou treinar membros inferiores, vou fazer uma dieta para secar. Essa disciplina que eles têm é algo que gera até certa inveja, porque está tudo internalizado. O sujeito sabe que eu consigo, com disciplina, secar. Eu consigo, fazendo a dieta, ter domínio, ter controle do meu próprio corpo. Tá vendo? Tatiana colocou, minha filha é assim. Não é algo que a gente precisa aprender com eles? Não é algo, essa disciplina? É uma coisa assim, porque a pessoa concurseira, eu vou dar um spoiler aqui, mas a pessoa concurseira é isso, ela tem disciplina. Posso dar um exemplo aqui, não para puxar saco, mas a Lohane, por exemplo, quando ela ingressou, para ela passar num concurso e em outros que ela já foi aprovada, ela começou a fazer uma mudança de vida, uma mudança de hábito. Olha, Ângelo, eu já deixei tudo aqui separado para a semana, para eu não ter que sair para fazer compra que é uma vez na semana só. Minha comida está organizada. Já falei com o Caio, o namoro está tudo organizado. A gente vai encontrar tal dia, mas tem um domingo ou um sábado que é meu. Ele é dedicado ao meu estudo, porque eu preciso conseguir uma aprovação. Entende, cara? Eu preciso. Então, tipo assim, celular desligado, vou à igreja mais cedo, não tem condições de conversar com outras pessoas, esse período é meu. E foi assim que eu a vi sendo aprovada, por conta exatamente dessa disciplina. Então eu trago essa reflexão para nós, porque nós precisamos lidar com a verdade. Uma vez eu escutei de um médico dizendo assim, as pessoas que elas focam muito na saúde, elas são anormais, mas na verdade elas são anormais para os não normais.
porque o normal seria focar bastante na saúde. Então, ter uma disciplina com leitura e escrita, gerar um hábito de estudar para cumprir um objetivo, não é anormal, é normal. Numa sociedade invertida, parece anormal, mas é normal. Então, é só para reforçar isso. Vou voltar à apresentação. Alguém quer dizer alguma coisa? Então, tranquilo. Ângelo, eu acho Oi, fala. interessante que, assim, quando a gente para pensar, né, esse pensamento maromba, Sim. às vezes, eu tenho muita dificuldade, né, em controlar, assim, o que eu vou comer em muitos momentos, principalmente na rotina, né, que a gente tem, que é muito tempo fora de casa. Às vezes eu fico pensando assim, gente, não vou conseguir controlar nem o que eu como, nem o que eu coloco dentro da minha boca, às vezes eu não consigo controlar. Olha como que é difícil, né? Sim, sim, é um querer que ele passa a ser além, porque eu estou trazendo de novo essa analogia da verdade, porque pensa comigo, a verdade é pura. Quando ela entra ali, ela viu que, por incrível que pareça, a mentira contou uma verdade. Ela disse que o tempo estava bom, que a água estava boa. E aí, quando a mentira entra ali e faz aquela, passa a perna na verdade, a verdade, por ser tão pura, ela não quis sair por aí nua, porque ninguém quer ver a verdade nua. Então ela não quis assumir. E aí, quando ela volta também, que ela foi passando ali naqueles são dois finais, né? Quando ela passa ali entre as pessoas se chocam com a verdade, o que acontece? Ela não quis vestir a roupa da mentira, porque ela seria a própria mentira. Então, desde então, o povo preferiu aceitar a mentira vestida com a roupa da verdade. Então, eu trago esse exemplo porque é um espelho, né? Quando nós nos olhamos para o espelho, quando nós olhamos para o espelho, eu faço esse movimento todos os dias. Quando eu olho para o espelho, ele é uma projeção minha, mas ele diz mais sobre mim do que eu mesmo sei dizer. Porque é impressionante quando nós estamos assim, falando e a gente não se olha, né? Quando a gente está numa situação de fala e a gente não se vê, é muito impressionante. Quando a gente para ver, a gente fala assim, nossa, o meu rosto é dessa forma. Olha como eu mudei. Então, eu acho que essa questão do espelho é muito boa para a gente fazer mesmo uma reflexão e saber que eu traço um objetivo, eu preciso ter uma mudança de hábito, eu preciso criar novos hábitos, e vocês vão ver que é uma receita de bolo mesmo, sabe? Se eu tenho forno, se eu tenho os ovos, eu tenho a batedeira, eu tenho o liquidificador, e eu sei ler e interpretar, eu vou conseguir fazer o bolo. E é a mesma coisa, se eu tenho um objetivo e eu me torno um concurseiro, eu deixo de ser estudante para eu passar para um novo passo, que é ser concurseiro, né, estar apto e preparado para um concurso, é uma mudança de chave que às vezes precisava só da gente comentar sobre isso. Né? Foi legal a gente pensar isso na imersão, porque a gente precisa realmente ter essa mudança de hábito. E é claro, né, Carla colocou muito bem, que às vezes a gente não consegue controlar. Eu acredito que eles também, que têm essa disciplina, nem sempre eram assim. O hábito, eles têm essa disciplina e nem sempre era assim. Eu acho que eu creio com muita certeza que o hábito é, aos poucos, um dia de cada vez. Lembre-se dos alcoólicos anônimos. O meu avô ele participou das reuniões, ele conseguiu ficar livre do vício do álcool. Ele sabe que ele falava que o lema na era é esse, um dia de cada vez. Quando nós vivemos um dia de cada vez, quando pensa que nós já vivemos 365 ou 366, né, quando tem o ano bissexto, naquela postura. Quem que levantou a mão primeiro, Lola? Primeiro, a Elza. Desculpa, Giane foi primeiro. Antes da Giane, só um momentinho, gente. Pode falar Giane, depois Lívia e depois Elza. Elza. Boa noite a todos. Eu gostei muito do exemplo que o professor Ângelo trouxe, né, da questão da academia, e voltando para a questão da disciplina dos estudos, é assim, parece que quando a gente começa a estudar, vem aquele sono, vem aquele desânimo, aí depois você concentra, pelo menos eu sou assim, depois eu concentro, e aí quando eu ligo, eu já não quero mais desligar, não quero nem parar. E às vezes é assim, né, que acontece com a gente que treina também. Às vezes você não quer ir na academia, mas você lembra, nossa, se eu não for, e eu for no outro dia, vai ser pior. Então, eu acho que, né, falou muito comigo esse exemplo que você trouxe, né, da disciplina dos estudos. Até um texto, assim, um livro que a gente começa a ler, a princípio dá aquele sono, né, dá aquele, sei lá, a gente demora a concentrar, mas depois a gente engrena, né, então a gente precisa dominar, né, essa disciplina mesmo, focar, não desistir. Era isso que eu queria falar mesmo. Obrigada.
É isso aí. Então, o que eu queria falar, assim, que eu achei muito importante, esse exemplo que você deu, assim, de academia, de rotina, eu acho que deixou muito claro para todo mundo, né, como ver os estudos, né, e eu acho que é muito útil, porque, às vezes, assim, o mais importante, eu acho, dos estudos, para a gente conseguir consolidar o estudo, ter mais tempo, é ter o autoconhecimento, né, é perceber quando você está fugindo de algo que está no seu controle, mas que você não quer pagar o preço. Por exemplo, eu sei que eu preciso estudar, que eu quero ir para o concurso, se eu quiser passar, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e estudar. Só que isso vai me demandar abrir mão de várias coisas. E eu sei disso tudo já. Só que assim, eu corro outro risco. Por exemplo, nossa, vou deixar de fazer isso no final de semana, vou deixar de passear no centro, vou deixar de fazer isso, aquilo outro, ver a televisão. E se não der certo? Perdi tudo, fiz tudo, fiquei sentada, perdendo todo mundo me mandando mensagem, eu não podendo responder. Então, assim, eu acho que, assim, depois de um tempo que a gente vai criando uma maturidade, né, ou até percebendo por que as coisas não deram certo em alguns pontos, a gente cria esse autoconhecimento para a gente mesmo. Acho que é bom a gente parar para pensar por que não deu certo. E parar, pensar, não pôr a culpa nas coisas, nas pessoas, e perceber assim, que a gente precisa mudar a nossa rotina, o nosso jeito, para adquirir as coisas, né? Que às vezes a culpa não é do outro mais, é da gente, é a gente que precisa ter esse autoconhecimento com a gente mesmo. Né? E aí eu vou aproveitar a sua fala, Lívia, e a fala da Jeane também, da Carla, né? Para poder alinhar isso também, antes mesmo da Elsa falar, porque algo que eu anotei aqui para trazer, que eu venho observando, deve ter mais ou menos desde 2013, acho que desde 2012 que eu venho focando muito em observar essa questão dos hábitos e da escrita. E hoje, com mais maturidade, né, já mais velho, eu posso dizer com muita certeza o que eu tenho observado, e eu acredito que muitos vão concordar comigo. Principalmente nessa questão de fazer prova. A gente pode saber escrever bem, dominar aquele gênero textual, saber fazer uma boa questão discursiva, porém tem algumas coisas que são complexas. Olha o que eu escrevi aqui. Que quando a gente está no processo de produção de um texto, ela está atrelada a várias coisas. A primeira coisa que nos vem é a emoção. Escrever está atrelado à emoção. Por isso, nós temos que ter um equilíbrio emocional. Depois, o que acontece? Pode acontecer o humor, o seu humor interfere. Se hoje eu acordei triste, isso vai interferir no meu texto. Então, por isso que eu tenho que ter equilíbrio emocional. A ausência de sono. Sabe quando a pessoa não desliga ou quando ela tem sono demais? Isso vai atrapalhar. Então, estou dizendo aqui os vilões. Eu listei alguns vilões. E falta de atenção. Olha o que acontece. Eu fiz um teste hoje. Eu postei uma foto no Instagram do TBT. Lola deve ter percebido. Porque eu edito muito a minha legenda, porque é assim, eu posto, aí eu paro de ler, depois eu venho e leio de novo, aí a palavra adaptar foi sem o A. Aí tinha um erro de concordância também do meu texto, porque era os e estava só o. Estava só o. Então, se eu faço de primeira mão, no ímpeto da emoção, pá, tudo que eu pensei, olha o processo psicolinguístico que tem aí, neurológico também. O nosso cérebro pensa e projeta, e a gente pensa que tudo que a gente pensou está no papel, ou está digitado. E às vezes não é isso, não acontece. Existe uma coisa lacunar que não vai para ali. Então, por exemplo, eu posso pensar numa palavra, mas eu não escrevi. Então, por isso que eu tenho que fazer um momento de distanciar. Até a Lola falou sobre uns textos na semana passada, que algumas autoras falam sobre isso. A gente precisa colocar esse texto na gaveta, depois voltar de novo e ver. Por quê? Olha o que acontece. Quando a gente volta para ler, o que acontece? Você acha erro. Você fala, nossa, isso aqui não ficou coeso. Nós conseguimos ser os nossos próprios corretores, mas a gente precisa distanciar. Sabe aquele momento que eu levanto da cadeira, faz parte da rotina de estudo, e vou beber uma água? Aí eu lavo o rosto, eu converso com alguém, eu mexo com o cachorro, eu olho a planta, acho ela bonita, depois eu volto. Não é perder o foco, mas é porque na hora que eu volto com outro estado. Na hora que eu bato o olho ali, eu consigo perceber meu erro. Aí vocês podem perguntar, mas e no dia do concurso, Ângelo? Fala comigo, como é que eu vou fazer? Por isso que a gente passa o passo a passo. Eu preciso fazer um planejamento textual.
tem que dar tempo de eu fazer um rascunho, porque na hora que eu fizer o rascunho, foi assim que eu fiz a redação do Enem, para conseguir ingressar na UFMG e também no vestibular. Eu fiz o rascunho porque eu li o meu rascunho, e quando eu fui passar o texto a limpo, eu já tinha menos possibilidade de errar. Porque aí, se eu errasse, eu poderia passar um traço só e corrigir lá, né? Mas então, o que a gente precisa fazer? Seguir esse passo a passo. Isso faz parte do hábito e do processo. Parar, ler, reler. Se eu tenho dúvida de como que eu escrevo aquela palavra, ortografia, eu troco por uma outra. Por isso que eu preciso ter repertório. Então, eu preciso seguir esses passos para eu conseguir chegar a uma escrita quase perfeita. A aluna dizia com bastante maestria na aula passada o seguinte: gente, até na dissertação precisa de um revisor, a gente precisa entrar várias vezes e olhar, porque pode passar alguma coisa, e passa. Porque nós não somos a inteligência artificial que foi projetada ali nos algoritmos para poder fazer tudo matematicamente e encontrar. É por isso que a inteligência artificial está aí, para nos apoiar, né? Para a gente poder conseguir chegar lá. É a mesma coisa quando surgiu a geladeira, né? Foi o achado. A luz elétrica, o achado. Por que essas grandes invenções são achados? Porque é coisa que é algo que nos apoia, que nos dá qualidade. Então, ali no texto, que é algo manufaturado, que é feito do engenho humano, nós precisamos mesmo. Olha como isso revela para nós o tanto que a gente é falho. Nós podemos errar, mas nós precisamos tentar chegar o mais próximo do perfeito. Por isso que a gente precisa reler. Eu vi aqui no comentário a questão do nervosismo. É algo que tem que ser trabalhado. É você tirar 3 minutos todos os dias em frente ao espelho e dizer: eu vou ficar calma, eu vou manter o foco. É um mantra mesmo. Eu vou mudar. Nem que se for preciso eu tomar um chá, eu vou respirar. Eu vou fazer que nem os alunos da Lola ensinaram ela. Eu vou assoprar, eu vou cheirar a flor e vou assoprar a vela. É dessa forma. Nós temos que seguir dessa forma, ter um hábito mesmo, para nós podermos ter paciência e equilíbrio emocional. Gente, antes de eu passar a fala para a Elza, eu só deixo isso aqui para reflexão. Equilíbrio emocional é equilíbrio emocional e ponto final. Virou um bordão. Equilíbrio emocional é tudo. Nós precisamos trabalhar o equilíbrio emocional. Porque uma pessoa que tem equilíbrio emocional, se cair uma cadeira no dia da prova ou o telefone de alguém tocar, ela não vai desesperar. Ela não vai se apropriar da neuralheia. Sabe qual que é a neuralheia? Você já tirou a bateria do celular, já desligou o celular e fala assim: gente, o telefone da menina tocou. Imagina se o meu, e se, nada disso. Gente, se o ônibus, e se o ônibus for assaltado, e se eu não chegar na hora da prova? Não, nós vamos contar com o melhor. Estou adiantado, já me preparei, vou para a prova numa boa, estudei, sei o que eu vou fazer, não tenho esse equilíbrio emocional. Agora, caso aconteça, eu também sou tão equilibrado emocionalmente, porque eu me preparei, que eu vou saber lidar com a situação. Sabe aquelas situações corriqueiras que vocês já se viram nela e falaram assim: gente, não acreditei que eu agi com tanta seriedade, fui tão assertivo nisso. Equilíbrio emocional. Seja bem-vindo à vida adulta, é isso. Já não vou alongar tanto a minha fala não, para a gente continuar. Elza. Isso é tão engraçado, né, Ângelo? Tá vendo esse caderno aqui? Não é um caderno, isso aqui são minhas atividades que estão impressa. Aí, todas, tá aqui, ó, TICs, avaliação da aprendizagem, educação BNCC e meu bloco de atividade. Onde eu vou, carrego isso aqui virou minha Bíblia. Minha Bíblia cor-de-rosa tá ali para me usar essa aqui. Aí eu vou para casa da minha mãe, eu levo. Eu vou para a escola, eu levo. Eu fiquei uma semana, 4 dias no sítio naquela semana, eu levei. E minhas colegas: você tá louca? Que hora que você vai estudar aqui? Falei: de manhã cedinho, levantar cedinho, vou estudar. Porque na hora que as crianças acordarem, vão para piscina, eu vou vigiar, mas antes eu vou estudar. Eu tenho que estudar. E aí, outro dia eu estava na casa da minha mãe e comentei isso com a Lola. Eu não estudei. Eu fiquei com ela, curtindo ela, e formar a cozinha com ela, ajudar ela. E vim embora, passei na Araújo, falei: Lola, eu não estudei hoje. Fica uma coisa na cabeça da gente só: você não estudou hoje. Olha, você está devendo o seu estudo de hoje. E isso te perturba muito. E aí, então, só para abrir um parênteses aqui na sua fala, bem-vinda ao mundo dos hábitos. Você já está tendo hábito. Porque quando o seu subconsciente te cobra, sua consciência te cobra, você já habituou. É quase que um vício.
Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, meu concorrente está estudando e eu estou aqui em trânsito parada. Não vai dar. Eu vou ter que chegar lá em casa e ler alguma coisa, nem que for meia hora, eu vou ter que estudar. E assim, isso já está incorporado. Aí minha colega está assim, nossa, você está mó chatonilda agora, você só fala de concurso. E é isso mesmo, e ó, Eu falei, eu não quando, tenho outra conversa. Minha conversa quando disserem agora isso, é essa. Se você quiser sabe conversar comigo, você vem. Se você não quiser, você isso. não vem. E sabe o que você pode responder? Fala comigo, fala com o pessoal assim, eu aprendi lá na imersão. Concurseira é concurseira e ponto final. Ah, vou falar, pode deixar. Ângelo, a próxima é a Sirlene e depois Fabiana Souto. E aí, depois da Fabiana, nós vamos retomar, tá? Para eu poder continuar. Beleza. Aí, se você quiser apresentar também o slide, tranquilo. Ok. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou nova aqui, para mim está sendo um prazer estar com vocês aqui. Já estou amando vocês, viu, Lola e Ângelo? Estou amando a aula. Então, assim, eu até comentei na escola hoje que eu preciso, antes da prova de BH, marcar umas consultas para fazer com a psicóloga, sabe? Porque eu, assim, eu não tenho domínio nenhum na hora da prova. Eu me perco mesmo. E eu fiquei muito chateada, porque agora, fazendo o estado, quando eu vi o raciocínio lógico, eu desesperei de tal forma que eu errei na minha redação. Eu errei coisas que eu sabia e eu não consegui ter domínio, sabe? Então, assim, foi maravilhoso ouvir você falando isso, até mesmo, né, desse conselho. Eu acho que eu nem preciso mais marcar com a psicóloga, você fez esse papel hoje. E eu falo isso também lá no material complementar, eu coloco uma dica lá de amarelinho, vá ao médico, eu coloco. E eu sou aquele, gente, que aconselha todo mundo a fazer terapia. Já fiz terapia, se preciso, volto. É porque eu recebi alta, por isso que ela me dispensou, mas eu queria ter continuado, porque eu gosto. E eu sempre falo, vá ao médico. Não tá bem, não? Vá ao médico. Gente, precisou mesmo tirar um atestado? Vá ao médico. Professor A, professores, não deixem de ir ao médico. O médico está aí para nos ajudar. Às vezes a gente não passa por um momento, não está bem, nós não passamos por um momento difícil, não sabemos lidar, precisamos. Isso também faz parte do equilíbrio emocional. A humildade de reconhecer que não está tudo bem. Agora surgiu essa nova coisa por aí, né? Tananã, 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 e tá tudo bem. Mentira, não tá nada. Só que não. Não tá, não. Né? O cachorro, como se diz, lembra lá o dia que a cadelinha pegou a Lola, né? E acabou ficando, né? Mordeu a Lola, não tá nada bem. Aí eu falei, não, Lola, não adianta falar que tá tudo bem, não, porque não tá, não, tem que resolver isso, né? Então é isso, tem coisa que não tá tudo bem, não. Então realmente é isso mesmo, é se achar que precisa, vá, porque essa vaga precisa ser sua. Você precisa ser nomeado, precisa ser nomeada, porque é seu sonho, né? Então, se você tá ali correndo, nem é atrás, não. Né? Porque quem corre atrás deve estar no outro número da fila. Você está correndo, você está na corrida. Na posição que você está, é você que sabe, é individual. Mas se nós vamos chegar lá, nós vamos. Vamos lá, Fabiana. Aqui, Ângelo, antes, essa questão da cachorrinha é uma chachau, gente. Aquela que parece um leãozinho. Eu, no Rio de Janeiro, como sempre, né? 10 dias em Guaba Grande. Ó, cachorro mordeu meu rosto. Graças a Deus eu não fiquei com uma mancha horrorosa no rosto, mas tudo certo. Hoje Fabiana, tá tudo bem, né, Lola? Hoje tá tudo bem, gente. Fabiana, depois de Fabiana, Carla, e fechamos aí para a continuidade da aula. Beleza, turma? Só para falar que, eu acho que eu esqueci o nome da menina que falou que tem essa questão emocional. Eu também passei por isso no último concurso da PBH. Na hora da dissertação, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei 2 horas ali, suava, e pensando nessa situação que eu passei, eu senti muito medo também para essa prova de agora. Mas o grupo que eu estou inserida hoje, eu sinto mais forte para fazer essa prova. Eu estou estudando, estou fazendo minha parte, então não tenho que temer. E só contar que eu fui para Natal, fiquei 1 semana lá. Pô, gente, eu ficava num local que tinha muita criança e muitos pais. Então, a conversa rolava. E perguntavam, você trabalha com o que? Eu sou prof. Desse jeito. E aí, o que eu fazia? Eu começava a aplicar os meus conhecimentos, aqueles que eu fui adquirindo ao longo do curso,
E falando com os pais sobre os direitos da criança, sobre isso. Vou falar o que é por causa da inclusão digital, o Brasil ainda está precisando avançar. E ia falando, dando aula lá, gente. E assim, morrer como se eu estivesse diante da prova. Eu me colocava numa situação como se eu estivesse diante de uma prova, porque eu ficava pensando assim, tá, mas e se eu pego um professor aqui na minha frente? Né? E os pais que conversavam comigo, falando do desenvolvimento dos seus filhos, eles iam assim, acreditando em tudo que eu falava, iam me sentindo ali, gente, eu estava fazendo uma redação verbal ali, ó, só treinando, falando assim, ó, você vê, eu tô calma aqui, aquele é só um papel, maior que está em mim do que o papel. Era só isso. Fabiana, você é excelente, Fabiana. Fabiana é uma peça rara, viu, gente? Tinha que ser do Mantiqueira, né, povo? É por isso. Oi, Carla, pode falar. Ô, Ângelo, eu tinha até abaixado a mão para dar seguimento Não, na aula, não, mas é pode só para falar. falar assim. Eu fiz um Enem, se eu não me engano, em 2017, 2018. Um desses 2 anos aí. E durante a prova eu tinha feito cursinho no Soma, né? Cursinho até caro. E aí eu era jovem aprendiz na época, peguei meu acerto das provas, fui lá e paguei esse cursinho. E no dia da prova, eu simplesmente vomitei em cima da prova. De tão nervosa que eu estava, de tão ansiosa que eu estava, de tão desequilibrada psicologicamente mesmo que eu estava. E assim, o que veio na minha cabeça, assim, agora que a colega falou, eu fiquei pensando assim, gente, aquilo ali me paralisou de tal forma que eu sabia quase tudo. Depois eu peguei a prova, refiz a prova, eu vi que eu ia tirar um notão. E aí aquilo ali me paralisou de tal forma que eu fiquei sem reação, e o meu corpo reagiu daquela forma, né? Ele entrou em estado de fuga. Então, ele vai fazer o que ele tem que ser feito. É a nossa natureza também gritando. E quando eu fui fazer a prova da PBH, que graças a Deus eu passei, eu estava mais tranquila e mais confiante. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu tivesse paralisado naquele evento, eu não teria conquistado muitas coisas, né? Graças a Deus hoje eu conquistei. Então, a gente precisa sempre desafiar, sempre realmente, assim, em alguns momentos até fazer igual a nossa colega colocou, nos colocar nesse momento de risco mesmo, assim, risco entre aspas que a nossa mente coloca, nos colocar, nos desafiar, assim, realmente pensar assim, peraí, deixa eu me colocar nessa situação para ver como eu me sinto, né? E aí, como que eu tô me sentindo agora? Eu faço muitos simulados e aí eu fico pensando assim, não, agora como se eu estivesse na prova, meu inconsciente não sabe se isso aqui é verdade ou se é mentira, onde eu estou, né? Mas aí eu me coloco naquele lugar e fico assim, e aí, como é que o meu corpo tá? Nossa, eu tô com muita vontade de ir no banheiro, mas será que é ansiedade ou será que eu preciso mesmo? Não, vou respirar com mais calma, vamos lá, vamos lá. É a gente treinando o nosso corpo, que ele fala muito, né? E a gente ter a consciência que realmente essas coisas, elas vêm e a gente consegue superar. Somos acima disso tudo. Isso mesmo, é trabalhar o autoconhecimento também. Nesse processo de estudo, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento, que é aquela coisa. Se eu sei que eu sou intolerante à lactose, eu vou tomar leite no dia da prova? Vou beber leite no dia da prova? Não posso. Eu vou pagar para ver? Não posso. E é aquela coisa mesmo, é o momento, né? O exemplo da Carla foi ótimo. E aí eu penso, por exemplo, no agachamento e no supino lá na academia. Não tem como, eu posso esperançar, para eu lembrar do Paulo Freire aqui, pegar uma barra com 20 quilos de cada lado. Mas eu posso não estar pronto para isso. Lembra daquela coisa? A gente não está pronto para essa conversa agora? Eu posso chegar ali agora na academia e tentar pegar uma barra de 20 de cada lado. O meu corpo não está pronto. Eu preciso começar no guiado, para eu poder sentir o movimento. Depois eu preciso, né, o instrutor precisa me passar para um outro nível, para depois eu chegar, e por aí vai. Então é momento mesmo, é trabalhar essa questão. De se autoconhecer e de saber que é um degrau de cada vez. Fala comigo, Lola. Ô, Ângelo, finalizando essas questões, lembrei agora que eu fiz a prova de contagem e coisas estranhas aconteceram comigo. E uma delas foi que eu comprei uma água com gás. Bom, não cheguei a ler na hora, confundi. Então, na hora da prova, a moça entregou aquela folha, a folha oficial de redação, a prova, tudo certo, a Lívia lembra disso. E eu abri a garrafa
molhou toda a prova e a redação. Gente, a folha... Bom, eu não passei em contagem, né, gente? E aí ficou assim, não tinha como trocar. Então, eu acho que essas experiências, elas nos ensinam muito, porque nunca mais eu comprei água com gás. Foi sem querer, na inocência, abri toda bonita, empolgada, aí vazou tudo. Com isso, eu fiquei nervosa. Aí, por acaso, eu acho que encontrei com a Lívia no banheiro, a minha menstruação desceu por conta de... Eu fiquei muito nervosa, gente, não estava nem para chegar. E aí, a Lívia me viu no banheiro e, por acaso, ela que me salvou. Então, a gente nem podia conversar, nem lembro muito bem da situação, já tem um tempo já. Mas foi algo que aconteceu. Gente, eu estava preparada para passar. Faltou 2 pontos para eu não passar em contagem. Eu já estudava, eu ministrava aulas para o pessoal de contagem, né? Que era o nosso grupinho de estudo. E lá, isso mexeu comigo e eu fiquei, assim, toda perturbada. Enfim, não consegui, né, ter uma situação legal. Então, cuidado, gente. Depois, lá na frente, Ângelo e eu vamos trabalhar, viu, Ângelo? Dando dica de caneta, de água, coisa que outros cursinhos não ensinam. Que vem da nossa experiência como aplicadores de provas, né? Então, a gente já viu muita coisa, e assim, tem um tempo já, né? Deve ter, mais ou menos, tem 1 ano que eu não vou aplicar nenhuma prova mais, eu não quis mais ir, mas eu sempre passava muita segurança para os candidatos, sabe? Para os candidatos. Então, eu chegava assim, na hora de ver a identidade, de pegar a identidade, a pessoa tremia. Aí eu falava com a pessoa, você chegou, fica tranquilo, já respira, você já está aqui, tá tudo certo. Não deixava a pessoa dormir, porque tem muitos candidatos que saem para dormir, então eu chamava atenção mesmo, aqui não é o momento, você não vai dormir, não tem como parar, não dá para fazer isso, testa sua caneta. Eu já cheguei, gente, isso está sendo gravado, mas eu vou falar, porque isso é uma forma minha de agir. Eu já cheguei a pedir caneta emprestada de um candidato para o outro, para a pessoa não se descontrolar, porque todo mundo merece aquele momento. Isso mesmo, Fabiana, para dormir. Tem pessoas que elas veem que aquele é um gigante, é um monstro, né? Elas começam a dormir, abaixa a cabeça e vai dormir. Pode observar, assim, 2, 3 segundos, quando vocês estiverem fazendo a prova, dá uma olhadinha de rabo de olho para ninguém pensar que vocês estão colando, vocês vão ver que tem gente que dorme. Então, assim, não vai conseguir, né? Não é o momento. Voltando, por que eu falei desse... Eu conheci esse texto lá do Banho da Verdade com a Mentira, foi nesse livro aí, do Gessé Souza. Eu até comento muito com a Lula sobre o Gessé Souza, e é uma dica de leitura, eu deixo para vocês, quem quiser escanear depois esse QR Code, eu vou mandar esse material também, vocês conseguem saber uma matéria que saiu sobre o Gessé Souza para entender mais sobre esse sociólogo e advogado. Ele fala algumas verdades sobre o Brasil, que é muito boa para a gente pensar a escola também. E vocês acreditam que nesse livro, A Classe Média no Espelho, ele traz esse provérbio judaico do banho da mentira com a verdade, para falar um pouco dessa ilusão do que é classe média e o que não é. E vocês podem me perguntar, Ângelo, você colocou o título, falando sobre isso, vamos parar aqui para abastecer. Isso mesmo, nessa analogia, para nós abastecermos o nosso repertório. O Gessé Souza, ele fala um pouco sobre essa questão de educação, e aí, vou até pedir alguém para ler, por favor, pode ler para a gente ver o que ele fala nesse livro. Esse trecho aí foi do livro A Classe Média no Espelho, mas eu tenho aqui também a Elite do Atraso, tenho a Subcidadania Brasileira e a Ralé Brasileira. Eu gosto muito desse autor e gosto muito do Luiz Felipe Pondé também, que não é da nossa área, mas nos ajuda a pensar o Brasil e a escola brasileira. Quem vai ler, gente? Vamos lá. Eu. Posso? Fechou. Pode. Pode ir. Tudo certo? Colocou o cinto? Então, vamos lá. Isso aí. Como o bom aproveitamento escolar exige pressupostos normalmente invisíveis, como atenção, foco, concentração, disciplina, autocontrole, pensamento prospectivo e capacidade de abstração, os filhos da classe média já entram como vencedores no sistema escolar, ao passo que os filhos da classe dos marginalizados, e não por culpa deles, já que ninguém escolhe o berço, chegam como perdedores em tenra idade. Muitos saem da escola como analfabetos funcionais, incapazes de participar do mercado de trabalho competitivo. Resta a eles depender do emprego da própria energia muscular, tal como no caso dos escravos.
e a maioria acaba exercendo trabalhos físicos desvalorizados, extenuantes e mal remunerados. E Souza, aí, 2018. quem leu? Quem leu? Eu, Elza. Isso. Fala para mim, Elza, o que você achou dessa citação aí? A minha cara. Olha eu. Esse texto sou eu. Então, o Souza fez? O Gessé Souza fez? Ele fez um estudo, ele foi para Israel, uma época, ele rodou o mundo todo. E aí ele foi identificando essa ideia da classe média, e aí pensando no contexto brasileiro, aí vamos lá, voltar na história da educação, todo mundo sabe como que a educação começou aqui. A educação começou no Brasil para uma classe de prestígio, né, os filhos da elite. Depois é que os filhos da classe trabalhadora os filhos da classe trabalhadora conseguiram ir à escola, né? Ter o direito de frequentar uma escola, até a gente chegar no modelo de escola que nós temos hoje. Porém, existem fases inacabadas. Toda vez que a gente vai pensar educação ou pensar sobre educação, nós temos que voltar lá no início de tudo, né? Desde que estamos em alto mar, não no Castro Alves, mas nas caravanas saindo lá de Portugal, daquela potência que já tinha uma tecnologia do ponto de vista, né, de saber fazer os barcos à vela e conseguir ir por esses mares, né, pensando que iam chegar às Índias para buscar temperos, para poder fazer essa troca comercial, mas aí depois a gente sabe o que foi acontecendo, foi queda atrás de queda para uns, né, ou glória atrás de glória para outros, quando a gente pensa no dominado e no dominador. O Gessé aproxima a ideia do trabalho muscular com o trabalho escravo, porque a gente pensa que quando os negros foram trazidos da África, eu gosto muito de falar de África, quando eles foram trazidos de África em situação de escravos, então é pensar que não é que todo mundo lá na África era escravo, não. Eles foram trazidos para cá em situação de escravidão. E aí o que acontece? Já criou-se essa ideia de que aquela pele, aquele tom de pele negro, por trazer muitos músculos em evidência, seriam pessoas que tinham essa pele, que poderiam exercer um trabalho braçal. E a gente vê mesmo por aí isso hoje muito claro, que quando o filho da classe média entra na escola, e ele fala isso no outro livro, o Gessé coloca que o filho da classe média e da classe alta, ele já entra na escola assim, a mãe compra um livro para ele que canta, abre o livro e o livro tem lá, ele canta, ele conta história, às vezes em 2 idiomas, ou até em 3. Você tem a língua inglesa, você tem a língua francesa e tem a língua portuguesa. Então, essa criança já tem um contato com um ambiente que a estimula. Olha aí, a gente está pensando sobre a escola para a gente ter o que falar lá na nossa redação discursiva. E também estou trazendo isso porque é a leitura daquele texto. O que é esse texto? Como é que a gente lê esse texto? Com qual estratégia? Pensando essa relação da história, pesquisando as palavras que a gente não sabe. Olha que tem algumas palavras aqui que são muito interessantes. Pensamento prospectivo, extenuantes, analfabetos funcionais, que já é um termo muito interessante, classe dos marginalizados, que toda vez que a gente fala em marginalizados, eu penso exatamente em centro e periferia. Se tem a margem, tem um centro e tem uma periferia. Tem alguém que domina tudo e alguém que é dominado. Então, é interessante essa leitura que ele vai fazendo, porque ele fala dos estímulos. Então, a mãe já dá para o menino, logo quando ele está lá, já foi alfabetizado e sabe ler, uma série de Sidney Sheldon, ou então todas as edições possíveis de Harry Potter. Ele vai assistir ao filme em idioma de prestígio, nem em língua portuguesa, porque ele faz ou Luciana Lano, ou ele faz qualquer outro cursinho, então ele tem todo um arcabouço, ele tem toda uma base que já o sustenta para ser o vencedor predestinado. Eu vou inventar um nome, Luiz Otávio, por exemplo, é um menino que a mãe é de classe alta, mora na Zona Sul, e ela já decidiu que ele vai ser médico. Inclusive, ela já olhou, o menino tem 7 anos, ela já olhou até o lugar onde vai abrir o consultório dele. Já tá marcado para vencer. Agora, o outro não. O outro mãe fala, meu filho, estuda, não fica aí descendo o morro lá daqui de casa com esse litro de garrafa PET, você vai estragar a calça, vai estudar. Aí ele pensa, mãe, a senhora, mas meu pai não conseguiram chegar em nenhum lugar, por que eu vou chegar? Isso é a fala do Gessé Souza. Então, o menino vê um contexto ali que já é um contexto sem sonho. E aí eu penso lá no Paulo Freire dizendo assim, educação, um sonho possível, né?
E ele fala também dessa ideia da autonomia, então de possibilitar a essa pessoa um pensamento crítico. Então, se esse estudante pensasse assim, nossa, com os meus pais foram assim, mas é porque eles foram vítimas de um sistema. Como é que a gente vai despertar esse pensamento crítico nesse educando? Só a partir das discussões, a partir das leituras, a partir de algo que nós vamos levando para a escola, que vai suscitar isso. Mas para que nós consigamos fazer isso, nós também temos que ter uma leitura crítica. Então, quando ele associa ali essa força muscular, aí o que acontece? Já viram esse termo que é muito usado? Ah, fulano é peão, não trabalha no escritório. Quem trabalha no escritório pega um serviço mais leve, mas fulano é peão. Fulano é aquele ele entra para aquele lugar ali, quando ele, de manhã, por exemplo, ele pega serviço às 7, quando dá às 18, a roupa dele chega a feder, mas não é porque a pessoa não tem higiene, não, é porque ela trabalhou e transpirou muito. Então é mais para a gente poder refletir essas coisas que acontecem com a maioria, e eu estava explicando essa semana para uma aluna de aula particular, que a minoria é a maioria. Vocês viram que coisa estranha? A minoria é a maioria. E a classe de prestígio é uma parcela bem pequena, mas as minorias, elas compõem a maioria. É uma coisa para a gente conseguir pensar também, para dar essa base mesmo para os nossos textos. Alguém tem alguma pergunta? Algo a falar? Então, vamos lá. E aí, então, eu trouxe essa citação, e agora deixa eu colocar em tela cheia aqui. Questões para pensarmos juntos. Como Ângelo, desenvolver... a apresentação não está aparecendo. Peraí, então. Acho que ela saiu aqui. Perdão. Agora foi? Tá indo. Deu certo, Lola? Sim. Então, vamos lá. Como desenvolver hábitos de leitura? Alguém quer responder? A resposta é óbvia, gente. Alguém se candidata? Lendo. Exatamente. Quem falou lendo? Lendo, nem que seja um pouquinho todos os dias, mas se colocando a obrigação de ler, nem que seja uma folha por dia de um livro. Exatamente. Só que aí, para a gente desenvolver o hábito, o que a gente não pode fazer? Fazer uma leitura, olha o termo que vai surgir aí, uma leitura desinteressada. Sabe a leitura sem pretensão? Isso não faz parte do processo de criação de hábito. A gente não pode ler sem pretensão. Quando nós colocamos esse objetivo, essa meta de ler com pretensão, tudo se torna diferente. Vou dar um exemplo simples. Quando eu quero fazer um bolo e eu não sei fazer um bolo de cenoura com calda de chocolate, e eu vou atrás, né, da receita, vou pesquisar sobre a receita, eu estou lendo com objetivo, sim ou não? Gente, dialoguem comigo. Sim, tá sim. Isso aí. Sim. Eu estou lendo com objetivo. Então, para eu ler com objetivo, o que geralmente eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou precisar fazer é uma lista de compras. Porque se na receita está dizendo que eu preciso de 6 ovos, vamos pensar que é um pão de ló. Se na receita diz que eu preciso de 12 ovos, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever, porque eu vou ter que fazer uma lista, eu tenho que comprar os ovos. Depois ela fala de leite, eu preciso comprar o leite. Aí, às vezes, ela fala de unidades de medidas. Olha que interessante como a gente pode trabalhar tudo a partir de um gênero textual, receita de bolo. A gente precisa, por exemplo, de pegar 3 xícaras de açúcar. Então, significa que eu preciso, pelo menos, de saber o que é uma xícara, ou ter uma colher que corresponde a uma xícara, ou pesar na balança. Eu preciso ter aquela balança de culinária. Então, olha que esse preparo todo, ele exige de mim uma ação. Então, não existe leitura sem ação. Como é que eu crio um hábito? Quando eu ponho um objetivo. Ângelo, me dê um exemplo. Eu vou ler Pedagogia do Oprimido com o objetivo de entender o que significa uma pedagogia de oprimido para Paulo Freire. Então, nós precisamos trazer aí os porquês. Sabe aquele porquê de final de frase? Que ele é separado e com acento? A gente precisa sempre colocar na nossa frase do nosso objetivo o porquê. Vou ler Pedagogia do Oprimido em Paulo Freire, por quê? E aí, vocês acham que eu vou fazer isso por quê? Vamos lá, gente.
Gente, Entender, então, o contexto que está inserido isso, né? Ou exatamente, também porque isso vai fazer o repertório para a minha prova. Então, para eu ter um repertório para a minha prova, porque o que significa a redação discursiva? Não é porque alguém da banca achou lindo e pensou assim, vou colocar uma dissertação, vou pedir aqui uma proposta discursiva, porque é para gente poder ganhar tempo, eu vou pedir. Não. Na verdade, esse texto ele vem como um pretexto para entender que tipo de profissional deve entrar na escola. Entende que tem aí já tem uma primeira guilhotina que ela já corta 50% dos candidatos? Porque existe um objetivo. A prova não é feita, não é elaborada pela banca sem objetivo. Qual que é o objetivo dessa prova? É arrecadar um dinheiro para o concurso? Não, 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 não. O objetivo da prova de concurso é testar, é medir, é filtrar as pessoas que estão querendo fazer parte daquela escola, daquele cargo. Então, para saber se essa pessoa tem o domínio da competência, da habilidade, está apta para estar ali. Então, para a gente saber se a pessoa está apta, o pré-requisito que precisa é saber se ela. É preciso entender, né? É preciso mensurar se essa pessoa está apta a partir do conhecimento que ela tem da área que ela quer atuar. Aí vocês sabem disso. Algumas provas pegam conhecimentos de legislação, outras pedem a questão da informática, porque tem um contexto lá que vai ser imprescindível que esse sujeito coloque em prática o conhecimento da informática. Se ele não o tem, ele está fora, ele não vai fazer parte desse grupo. Então, essa questão do hábito... O rodo de Oi, ficar tirando a água todinha, entrou dentro de casa. Dani, seu áudio está ligado, viu, Dani? Seu áudio, Dani Silva. Olhou tudo lá dentro. Tem como você desligar aí, Lolo, o áudio dela? A janela, a chuva me pegou lá. Nossa. Lola? Tem mais linguiça ali? Oi, Dani. Dani. Eu não estou sabendo mexer aqui, Ângelo. Eu acho que você clica em cima dela, Lola. Tá. Ela parou. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar. Então, vocês, recapitulando, e para a gente não perder o foco, nenhum objetivo. Então, vocês entenderam que essa questão do hábito de leitura, ela vem de uma ação. Então, vocês anotaram aí, né, que a leitura, para ela se tornar um hábito, eu espero que vocês tenham anotado, nós precisamos ter um objetivo, então colocar uma pauta, um objetivo. Hoje eu vou ler, por exemplo, o ECA, para eu saber quais são os pontos mais importantes do ECA. Então eu vou ter um fichamento daquilo ali, porque eu preciso ter esse conhecimento, não é nem para eu sair falando por aí, não. É para eu mostrar que realmente eu consigo interligar as coisas. Sobre intertextualidade, por exemplo, tranquilo, Dani, vamos seguindo. Para eu poder saber, para eu entender, por exemplo, de intertextualidade, tem um autor, o Laurent Jenny, que ele fala assim que todo texto tem um arquétipo do outro. Quando a gente pensa em literatura. Na área da educação também parece isso. Alguns autores criam outros textos para poder dialogar ou para contrastar com aquela ideia de determinado autor. Então a gente precisa entender se o que Paulo Freire está pensando é a mesma coisa que Emília Ferreiro. É Ferreiro, Lola, que fala? Se é a mesma coisa que Emília Ferreira está dizendo. Até perguntei a Lola, porque essa é uma autora que eu não uso muito. Mas, por exemplo, a gente precisa entender qual que é o conhecimento de sequência didática. Por exemplo, se você vai propor uma atividade lá na questão discursiva, se tiver algum espaço para isso, a gente tem que entender a sequência didática no modo de Dawes-Stinelli ou não é? Não sei se todos aqui conhecem Dawes-Stinelli, mas Dawes-Stinelli tem um estudo, né, sobre o texto na sala de aula, e também é do mesmo grupo do João Vanderlei Geraldi, que eles trazem essa ideia de como ensinar um gênero, né, um texto, a partir de uma sequência didática, dos módulos. Então, a gente precisa ter esse hábito de ler com objetivo. Então, só para frisar aqui, para recapitular. Para eu desenvolver um hábito de leitura, eu preciso ler, mas eu preciso estabelecer meta. Olha um exemplo interessante. O planejamento de vocês, concurseiros, precisa ser feito aos domingos, tá? Isso aqui é pré-requisito. Para todo aluno da imersão, já está dado, está posto aqui para vocês. O planejamento da semana de vocês começa no domingo. Ângelo, como assim? Domingo. Se você levantar às 10, se levantar às 11, se levantar às 15, levantou, tomou o café, tudo certo? Vamos fazer o planejamento. No domingo, qual que é a minha leitura? Domingo eu vou ler sobre legislação educacional.
Na segunda, eu vou ler sobre letramento. Na terça, eu vou ler sobre a pedagogia da autonomia. Na quarta, eu vou ler sobre a criança em estado em período de alfabetização. Eu falei quarta, na quinta é TBT, então eu vou voltar lá no que eu fiz no domingo, para eu não perder aquele conteúdo. Na sexta, eu vou fazer uma revisão de tudo isso e tentar estabelecer conexões entre elas. Está vendo que isso já é uma ação que fez com que você estudasse, mas com que você saísse da inércia? Vocês concordam comigo? Quem já vai fazer o planejamento a partir de domingo? Ninguém vai fazer, não, gente? Fazer. Isso aí, Silvana. Eu já fiz. Eu até ministrei uma aula, e a Fabiana talvez lembre disso, que as meninas da oficina, que é sobre cronograma, planejamento, eu faço os meus aos domingos, e eu leio também a Lei Seca, né, eu entro no site do Planalto, eu leio também a BNCC, e isso dialoga também para a prova objetiva, eu acho bem legal. Exatamente. E outra coisa, até para você se apropriar dos termos, porque olha que estranho, imagina a gente fazer uma prova e que a gente faz aquela coisa, what? O quê? Sabe aquela, não estou entendendo nada. Já tinha um meme aí que a pessoa falava assim, fui fazer a prova, olhei para a prova olhou para mim e disse, não sabe de nada, inocente. Imagina se a gente chega dessa forma. Nós precisamos entrar, esses termos precisam fazer parte de nós, exatamente. Nós não podemos chegar lá inocente, não. Então, por isso que temos que ter esse hábito. Então, é estabelecer mesmo no domingo. A partir desse domingo, a semana começa no domingo. Eu sempre tenho muita alegria em falar isso. Gente, a semana começa no domingo. Muita gente fala que é segunda-feira, mas a semana começa no domingo. Então, se no domingo você não fez o planejamento da semana, você já acordou com o pé esquerdo. Então, deita de novo. Depois você levanta e começa. Porque precisa ser feito um planejamento. Concurseiro é concurseiro e ponto final. Eu vou insistir nisso. Então, passando lá para o hábito de escrita. Deixa eu ver se está projetando. Está. Então, como fazer da escrita uma prática efetiva? Tá, Ângelo, como que eu vou fazer da escrita uma prática efetiva? Desculpa, vou... Oi, Silvana, pode falar. Vou interromper só para a Silvana falar. Ô, Ângelo, só para tirar uma dúvida. Você falou aí, por exemplo, para fazer o planejamento, e cada dia eu vou estudar uma coisa. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar a legislação educacional. Mas aí, cada dia da semana eu estudo uma matéria. Isso. Aí, de acordo com o que está no seu edital. Isso. Por exemplo, essa legislação que eu estudei na segunda, eu vou voltar nela só na outra segunda, ou não? Ou você pode voltar nela na sexta-feira. E na sexta-feira você faz um resumão de tudo, entendeu? Para fixar. Aí no sábado seria interessante que você procurasse já questões de prova para você treinar. Entendeu? Tá, entendi. E aí porque eu pensei assim, se tirar... for um prazo muito extenso, eu posso perder o fio da meada também. Isso. Mas aí, por que você não vai perder? Porque você vai fazer da escrita uma prática efetiva. Então, é pegar o exemplo daquele caderno da Elza e comprar já um caderno ou uma agenda, enfim, o que for, para ter essas anotações. Porque você precisa escrever tudo isso com as suas palavras de forma que você entenda, para que você bata o olho ali e lembre disso. Entendeu? Para não perder essa leitura. Entendi. Obrigada. Então é isso. Por nada. Então, como fazer da escrita uma prática efetiva? Eu preciso pensar que a minha escrita ela vai comunicar algo a alguém. Então, por exemplo, eu estou contando para a Lola como que funciona o cargo de diretor lá no Paraná. Estou dando o exemplo do Paraná. Desculpa. Eu estou dando o exemplo do Paraná, pessoal, porque eu fiz um trabalho, né, investigativo na pós-graduação sobre o Paraná. E aí, o que eu fiz? Lá é diferente, como que funciona a legislação de lá, é totalmente diferente daqui de Minas Gerais. Então, o que acontece? Se eu vou pesquisar como que é feito lá, eu preciso sempre pensar que a minha escrita ela vai ser para dizer algo a alguém. Sabe aquela escrita meia boca? Que a gente faz assim, só um esquemazinho, e ainda, geralmente, a gente fala assim, isso é só para eu entender, porque foi eu que fiz, eu vou ler, só eu que vou fazer isso, é só para eu entender. A partir de agora, vocês têm que tirar esse tabu.
tirar essa ideia da cabeça. O que vocês vão colocar em prática é o seguinte: eu estou sempre escrevendo para uma outra pessoa que vai ler. Então, por que vocês têm que fazer esse movimento de escrever para uma outra pessoa que vai ler? Para já puxar o seu texto para a questão discursiva. Então, vocês têm que tentar se expressar ali por meio daquilo que você entendeu no texto, de uma forma efetiva que outra pessoa consiga ler. Porque, gente, não caiam nisso. Isso aí é uma areia movediça. Você pensar que vai fazer um esquema ali e depois, pode ser mais ou menos que depois você entende, não volta. Depois você perde aquela leitura e fica uma leitura perdida. Então, por isso que leu, faça uma escrita, mas uma escrita efetiva. Eu vou escrever tentando comunicar algo a alguém, porque aí é um outro hábito que você vai ter para não fazer as coisas meia boca. Porque senão vira assim, é aquela coisa, daí para frente só para trás. Estuda meia boca, lê meia boca, escreve meia boca. Outra coisa, peguei um texto para ler. Nossa, pelo amor de Deus, Anjo, esse texto está cheio de palavras estranhas. Já vem a dica aí, anota isso aí, ainda faz um traço embaixo, pelo amor de Deus. Gente, toda vez que eu acho um texto com muitas palavras difíceis, vou criar um glossário. Normalizem o glossário. Lembra disso, da época de escola? Preciso fazer um caderninho com significado de palavras. Até porque, né, pessoal, nós vamos entrando em contato com novas palavras e vamos apropriando delas no nosso repertório. Então, se eu vi um conectivo diferente ali, vou anotar. Então, eu preciso. Como se vê significa tal coisa. Destarte significa tal coisa. Olha, expressão bacana que foi usada nesse texto. Usar isso no meu. Se apropria disso, mas faça uma anotação. Então, quando o texto é muito difícil, nós precisamos ter essa prática efetiva. Não é fechar ele e falar, não, eu não vou dar conta desse texto. Avancem no texto. Outra coisa que vocês vão achar impressionante. Vamos supor que hoje eu li um capítulo de Paulo Freire. Fiquei meio perdido com isso. Quando foi na outra segunda, né, pensando na sugestão da Silvana, eu volto naquele texto. Estou aqui para contar para vocês e afirmo com toda clareza, com toda certeza, nenhuma leitura é igual. A segunda leitura parece que você faz assim, ó. Gente do céu, não vi isso. Como que eu não vi isso da outra vez? Vou explicar por que isso acontece. Sabe por que de primeira você não vê? Porque de primeira você estava só descodificando. Você estava só entendendo o código. Língua portuguesa tá aí? Oi, tá bom, colega, entendi. Aí depois você entrou. Quando eu estou brincando aqui com a língua portuguesa tá aí, é porque no primeiro você só descodifica. Depois você entrou naquele texto, aquele texto começou a fazer sentido para você. Vocês já sentiram isso? Parece que o texto mudou, mas não é. Você que mudou. Aí, Fabiana, aconteceu com você, né? Quando leu José Manuel Moran. Pois é. E aí depois não parece que tudo muda? Na hora que você fala assim, gente, como é que eu voltei mais preparado para esse texto? Você até se ajeita na cadeira, não, mas melhorei, né? É isso aí, Fabiana, ele fez o fechamento. Isso, porque a gente começa a mudar a nossa postura. Agora, imaginem, se com uma semana eu tenho essa experiência de leitura e de escrita, imaginem com um mês. Pensa a pessoa que vocês estão se tornando quando você começa a apostar em você, quando você começa a tirar um tempo para você. Sabia que quando eu paro para ler um texto, é um tempo que eu estou tirando para mim? É um tempo que ninguém me rouba, ninguém me leva, é só meu. A casa pode cair, mas hoje o tempo é meu, é hoje. Lembra da Ludmilla lá? É hoje. É hoje. É isso, o tempo que você tira é seu. Vai ler o texto, é seu. Porque você precisa passar, você precisa conseguir, e aquilo é seu. Então, o seu caderno de anotações, por exemplo, ele vai valer muito, porque eu sou muito assim. Se eu tivesse feito um caderno de anotações para passar num concurso, depois que eu tivesse tomado posse, eu pedia para colocar ele num quadro, para eu ter ele lá todo dia como meu orgulho, porque foi algo que eu fiz por mim. Pensem nisso, tá, pessoal? Depois, chegou a hora que eu mais queria falar. Questões para pensarmos juntos. O que é a pessoa concurseira? A pessoa concurseira é aquela pessoa que ela teve uma mudança de hábito. A pessoa que ela se viu como alguém que deseja algo e que vai conseguir. Ela não é uma pessoa que estuda para concurso. Ela não é uma pessoa que somente estuda textos da área. Ela é uma pessoa concurseira porque ela tem um perfil diferenciado. E aí eu vou até parar de projetar, porque eu quero ver vocês. A pessoa concurseira, ela é aquela, então, que tem um perfil diferenciado. Ângelo, o que é esse perfil diferenciado?
ela é a pessoa que as pessoas começam a perceber. Ou fulano é focado, queria tanto ser igual a Fabiana, nossa, eu queria tanto ser igual a Lívia, nossa, se eu fosse igual a Michelle, gente, se eu tivesse a dedicação da Laís, eu vejo essa menina comprando material, ela lê nisso, ela lê naquilo. Gente, não tem como, esse resultado se torna perceptível. Isso é perfil. Comecem a, ou isso aí, é isso mesmo, Carla, as pessoas começam, você começa a se tornar um incômodo para as pessoas. Então significa que você se tornou uma concurseira. Você se tornou quem você mais queria. Não é quem você não queria ser, é quem você mais queria ser. Então, essa aula de hoje, gravem isso na cabeça. Eu estou me tornando uma pessoa concurseira. Não porque eu vou fazer vários concursos, ou talvez porque também eu quero crescer, eu quero trocar, eu quero ter mais escolhas. Então, o concurseiro, ele tem um perfil diferenciado. Ângelo, qual que é o perfil da pessoa concurseira? A pessoa concurseira, ela é oportunista. Ângelo, oportunista, sim, ela aproveita a oportunidade. Ela viu uma coisa interessante na TV Cultura, ela fala, para que eu vou assistir novela agora? Vambora, e dá-lhe anotação. Ah, esse autor não conhecia. Gente, essa mulher do teatro, moda fazer isso em sala de aula. Assistir um filme. Não, e se eu pensasse nesse filme no contexto da escola? Gente, quando você fala assim, se eu pensasse nesse filme no contexto da escola, significa que você já está começando a entender o negócio. Por quê? Porque isso é repertório sociocultural. Fala, olha, quer dizer que esse filme retrata isso. Ah, nos anos tanto a escola era assim. Como retratado no filme tal. Exemplo disso, o filme tal. Que horas ela volta de não sei quem, não sei quem. Olha, que horas ela volta, mostra essa questão social da empregada tendo um quartinho para ela, de alguém tentando estudar na mesma universidade que a patroa estuda, mas a filha da empregada estudando. Olha que questão interessante discutida aqui. Você se tornou um concurseiro. Quando você pega esse hábito. Gostou do filme, né, Jeane? É um filme bacana mesmo, que horas ela volta. E a gente tem vários outros. A gente pode usar vários exemplos com contexto. Alguém perguntou sobre o filme. Se eu contextualizo, eu não vou contar o enredo do filme, mas eu vou pegar o fio. Sabe aquela coisinha que estava interessante ali? É igual quando a pessoa está toda arrumada, ela passou o batom. Você vê a boca, ela não é o mais importante do corpo. Né? Se você for olhar em relação à perna, a perna é grande, a boca é pequena, mas um batom vermelho é o grande finale. Todo mundo foca naquela boca. Então é só um fio, sabe? É ter essa sutileza, é começar a fazer um trabalho quase cirúrgico. Sabe aqueles brackets que o dentista cola no dente quando põe o aparelho? Aquela coisa milimetrarmente colocada, o quadradinho ali. Quem faz esse trabalho com a escrita, gostei, Escritores da Liberdade também, quem faz esse trabalho com a escrita se torna um especialista. Ele sabe lidar com as palavras. Então agora olha o que vem. Tornar-se um autor. Ângelo, como assim tornar um autor? Tornar um autor é quando você escreve um texto, você já passou o nível, né? Todo mundo que está aqui na imersão é um pessoal que já vem de uma trajetória, que já foi adquirindo certos conhecimentos. Então, a gente já está num outro caminho, né? Quem está aqui na imersão já está passando por um outro processo. E aí, o que significa isso? Eu já consigo dominar certos conteúdos. Quando eu começo a explicar alguns autores, ou eu explico o filme com as minhas próprias palavras, sem eu precisar de ler, significa que eu já me tornei autor. Eu já sou detentor daquilo que eu escrevo. Eu já assumo o controle do meu texto. E eu tenho equilíbrio emocional. E aí, para fechar, se alguém tiver mais alguma pergunta, vou só passar mais uma aqui. Chegamos ao nosso destino. Não esqueça de pegar o caderno e a caneta para continuar anotando. Falamos hoje sobre hábitos. Hábitos são atitudes executadas usualmente em constância. Falamos também sobre leitura. É uma descodificação. A leitura envolve interpretação e crítica. Não concordo quando diz... Aí você pode colocar, por exemplo, não concordo quando dizem, por exemplo, que todas as crianças alfabetizam na idade certa. Não concordo com esse autor que está dizendo isso, que o problema de não alfabetizar é do professor. Estou inventando, tá? Então tem que ter crítica. E a escrita, ela é uma comunicação humana expressa por meio de signos gráficos, ou seja, é o pensamento e a escrita. É a imaginação e a escrita. É a escolha das palavras. A escrita envolve uma seleção. Ela envolve, lembre-se sempre do dentista, esse trabalho lá minucioso de pôr os brackets.
no dente certinho. Isso é escrever, é colocar esse quebra-cabeça da frase ou da oração de forma assertiva. Tem frases, tem orações que nos tocam, tem texto que nos tocam. Eles nos tocam por quê? Porque foi um trabalho minucioso feito. E feito por quem? Por quem conhece, por quem domina. E para reforçar, a pessoa concurseira é aquele indivíduo que treina. E aí eu vou pensar na academia mesmo. O indivíduo que treina todos os dias para ser aprovado, nomeado e ter estabilidade no emprego. Porque, na verdade, todo mundo quer um emprego. Mas ser aprovado, nomeado e ter estabilidade, isso não é para todo mundo, isso é só para quem é concurseiro. Concurseiros, muito obrigado por nos escolher para estarmos juntos nessa corrida. Leiam o material, eu coloquei leia, né? Agora que eu vi aqui, que eu deveria ter feito a concordância com concurseiros. Mas leiam o material de apoio, realizem as tarefas, assistam aos vídeos, cliquem nos links e não deixem de entregar a produção solicitada na última página do material Imersão em Questões Discursivas. Nos encontramos em breve, um abraço e até mais. Qualquer coisa, eu estou por aqui ainda, tá, gente? Vou parar de projetar. E aí? Oi, Ângelo, muito obrigada pela sua fala, pela sua participação. Seu material ficou incrível. Eu sugiro que quem tem condições de fazer impressão, faça, porque é um trabalho que ele vem fazendo, né? Um trabalho que ele fez que exigiu tempo, né? E também é um rapaz que tem muita bagagem de leitura, de conhecimento. Eu aprendo muito com o Ângelo. Eu amo quando o Ângelo participa das minhas aulas, participa dos meus eventos, porque ele traz sempre excelentes contribuições. E é bom, gente, nós temos que caminhar com pessoas inteligentes, nós temos que andar com pessoas que nos ensinam e que nos inspiram, né? E aí, o treino constante. Eu acho muito legal isso, porque realmente, né, há pessoas que falam o seguinte, se eu fico uma semana sem ir à academia, não sei, eu volto estranho, o meu corpo fica diferente. Isso acontece conosco também. O treino, ele tem que ser every day, diariamente, tá? Então, eu creio que a chave mudou. Vou falar igual nós conversamos um pouco lá na educação infantil, lá na escola, à tarde, quando ele estava atuando, né, com os meninos do primeiro ano, aí a coordenadora falava assim, olha, a chavinha mudou. Essa chave precisa mudar na nossa mente também, essa mudança de hábito, né? Eu preciso tomar uma decisão. Não, eu quero estudar, eu vou estudar, e em alguns momentos também é necessário nós mudarmos a nossa forma de falar. E eu achei legal a forma que o Ângelo começou. Vamos falar tal coisa? Porque isso, você está profetizando, você está determinando, você está com uma visão totalmente positiva daquilo que você deseja. Eu tenho aqui na minha parede, eu fiz questão de colar, não gosto de ficar colando coisa na minha parede, não. Esse apartamento aqui é novinho, mas a questão da minha aprovação na UFMG. E todos os dias, quando eu olho para essa folha, eu falo assim, em breve eu estarei tomando posse. Nós temos que ter esse hábito. Agora, se nós ficarmos num grupo de WhatsApp falando, eu estou desanimada, eu não sei o quê, aí, infelizmente, eu tenho que bloquear o grupo, a fala, porque essa fala, ela pode contaminar os meus outros alunos, e eu não quero isso. E eu quero para vocês a melhor versão, o melhor curso, e que vocês sigam para o alvo de vocês, que vocês conquistem a vaga de vocês e que vocês falem o seguinte, nossa, aquela imersão, ou até mesmo a oficina, ela foi não somente para minha aprovação, mas para minha trajetória profissional, porque este é o nosso objetivo, que vocês possam ser professores leitores, professores escritores e, certamente, professores pesquisadores. Não é mesmo, Ângelo? Esse que é o nosso alvo. Protagonistas da própria história. Não deixem que os outros contem a história de vocês. Vocês mesmos é que escreverão as suas histórias. Quando a gente passa a escrever a nossa história, significa que a gente deixou de ser dominado. E aí lembro de Paulo Freire. Não é que eu me tornei um dominador, não. Eu me tornei um sujeito livre. Me tornei um sujeito autônomo, participante,
que sabe viver de forma coletiva. Eu agradeço a Lohane pelas palavras, e é isso, nós estamos, assim, tendo várias reuniões, várias formações juntos, né? Esse material não foi feito sozinho, esse material foi elaborado há um tempo, quando a Lohane desenhou a imersão, nós ficamos numa reunião, eu lembro de um dia de 3 horas, né, Lola? E ela anota de lá, eu anoto de cá. Não, beleza, então, daqui a pouco a gente termina a reunião, que você tem compromisso, Lola. Não, mas então vamos continuar para a gente entender onde nós vamos chegar, o que nós vamos desenhar, o que é preciso trazer, como que vai ser. Então, nós, assim, dedicamos muito do nosso tempo, do nosso esforço mesmo, especialmente para vocês, pelo carinho que vocês têm conosco, por acreditar no nosso trabalho. Então, eu sempre costumo dizer que estar aqui com vocês, para mim, é uma oportunidade de dialogar sobre, de conversar com quem quer, né? E com quem entendeu que, para chegar a ser nomeado, eu preciso investir em mim, né? Todo mundo que está aqui tirou um tempo para si. Inclusive, eu estar aqui nesse horário, numa quinta-feira, é um tempo para mim, é construtivo para mim. Por isso que eu abri mão de qualquer outra coisa para eu estar aqui hoje, porque é algo que é importante para mim. Então, só reforçando, façam da leitura e da escrita um hábito. Ângelo, às vezes, para quem está chegando agora, eu tenho dificuldade de escrever. Só escreve, só vai. Ou aquela pessoa que aprendeu a andar de bicicleta. Vai. Deixa seu pensamento ir. Depois leia. Você vai falar, nossa, até que eu estou ligado no que eu estou escrevendo, hein? Estou sabendo. Porque a gente já leu alguma coisa, já sabe de alguma coisa. Então, a gente precisa ter isso. Se organizar, colocar uma meta e dizer daqui até a prova. Essa prova é minha. Ela foi feita para mim. Eu vou conseguir. Porque há poder nesse pensamento, nessa palavra. Exatamente. Isso mesmo, Eu Elza, leitura e quero profundidade. compartilhar com vocês também. Ângelo, você está me ouvindo bem? Sim, te Eu quero ouço bem. compartilhar com vocês. Ano passado, na minha equipe, nós tínhamos a Daiane. Ela entrou no mestrado no Rio de Janeiro, né, Ângelo? A Daiane da Letras, UFMG. Ela trabalhou comigo. Ela foi corretora na Salinha Enem, Guarujá, São Paulo. E, recentemente, ela me mandou uma mensagem, uma coisa muito interessante que a Daiane falou. Ela falou assim, Lola, compartilhe com sua aluna uma coisa que eu aprendi com você e que eu guardo com muito carinho. E eu sempre fui assim, gente, muito brincalhona, mas ao mesmo tempo muito espiritualizada. E eu sempre falava coisas assim, com o pessoal da UFMG mesmo, daquilo que eu acreditava, né? Mesmo sabendo que na universidade onde eu estava, o contexto é totalmente diferente, né, Ângelo? O contexto que muitas vezes eles te criticam muito, mas você precisa respeitá-los, né? Enfim, não vou entrar nessa abordagem. Mas Daiane falou uma coisa comigo, eu falei assim, pô, Daia, beleza, vou falar isso para a turma. A Daiane falou assim que um dia eu fiz um treinamento com ela, e eu sempre muito exigente, muito brava, até minha equipe passa por isso, o Ângelo sabe, eu chamo a atenção mesmo, troco de roupa para fazer um show. Faz parte do meu show, meu amor. E aí, gente, a Daiane falou assim que um dia eu contei para ela que eu orei a Deus assim, Senhor, me leve em lugares que eu nunca imaginei pisar. E aí ela falou assim, Lola, eu que nem era muito assim, nem ligava para a fé, enfim, não tinha nada assim de religião nem de nada, um pouco ateísta, você me falou algo e eu coloquei isso no meu coração. E desde então eu comecei a pisar em lugares que eu nunca imaginei. Eu estou vivendo coisas maravilhosas, como a aprovação no mestrado no Rio de Janeiro, vivenciando, né, a nossa amiga lá, vivenciando outras coisas também interessantes na área dela. E aí eu quero ensinar para vocês 2 coisas. Isso que a Daiane me recordou, porque eu não lembrava, que é você começar a pedir mesmo, quem tem fé, né, pedir que Deus ele te leve em lugares que você nunca imaginou pisar. Então, você vai fazer viagens, você vai participar de intercâmbio, você vai para lugares que você nunca nem imaginou. Isso é fé. E uma outra questão também é que eu chego de Córdoba, então, do intercâmbio, tomo posse, mentira, tomei posse, não, quem tomou posse para mim, nem lembro se foi minha amiga, porque eu fiz uma assinatura, mas entrei em exercício na prefeitura. E aí eu comecei a estudar todos os dias um pouquinho. Eu penso o seguinte, é melhor estudar 30 minutos no horário do meu almoço, já que eu trabalhava 2 turnos, do que não estudar nada para a prova da UFMG. E quando eu chego dentro da UFMG, no campus Pampulha, gente, é sério, eu fiz isso e eu compartilho com alguns amigos. Eu, antes de iniciar a minha prova,
caminhando pelo campus Pampulha, eu fiz prova na engenharia, eu falei assim, Deus, eu tenho potencial sim para trabalhar na UFMG, me capacite, me dê discernimento, eu estudei, brinquei um pouco no intercâmbio, não tinha como estudar no intercâmbio, eu queria vivenciar também aquilo, mas eu fui muito sincera com Deus, eu tenho capacidade para trabalhar como pedagoga aqui dentro. Eu estudei, eu consigo trazer contribuições para a UFMG. Ô, gente, vou te falar uma verdade, mais de 1.000 pessoas inscritas. Ontem, uma colega minha, lá do grupo de pesquisa da UFMG, falou comigo assim, Lola, fulana ficou na classificação 960. A sua classificação, bom, ela foi até eliminada, mesmo sendo aprovada. Você ficou em segundo lugar na cota, né, de pardos, e você ficou muito bem na ampla também. Falei, pois é. E eu conversando com essa minha amiga ontem, eu lembrei disso. E aí eu compartilhando com ela também, uma pessoa ateísta, né, gente? O que mais acontece na UFMG são pessoas que não têm fé. E aí eu falei com ela assim, você acredita que quando eu cheguei na UFMG para fazer essa prova, eu não estudei tanto como eu deveria, na minha visão. Né? Talvez eu teria ficado em primeiro lugar na cota, por exemplo, ou até mesmo na ampla, com uma classificação melhor. Mas quando eu cheguei dentro da UFMG, eu falei assim, eu estou preparada para trabalhar aqui dentro. Eu consigo trazer contribuições para a universidade. Gente, até hoje eu tenho essa ciência na minha mente, que eu consigo, sim, chegar na UFMG e trazer contribuições. Isso que é legal. Sabe por que isso que é legal? Porque eu não fui fazer qualquer prova, eu não estou pensando em estabilidade financeira, porque graças a Deus aqui em casa eu faço dinheiro. Eu falo que eu fazia mais dinheiro. Anjo, ano passado sempre pedia, né? Às vezes, ô Lola, como que tá o financeiro aí? As pessoas entravam em contato comigo. Você lembra, né, Ângelo? Eu estava até melhor financeiramente trabalhando em casa, porque o Ângelo falava comigo assim, Lola, tá tendo revisão aí? O pessoal me pedia, gente, tem indicação aí de correção? Eu tinha muitos contatos trabalhando em casa. Então, eu não estou visando concurso público, eu não visei concurso, eu quero estabilizar financeiramente. Não, eu já estava estabilizada com as parcerias que nós temos, né, Ângelo? Com professoras da UFMG e tudo mais. E eu peço também, gente, contatos também de indicações, enfim. E aí eu cheguei na universidade com esse pensamento. Vocês precisam chegar no setor, no dia da prova, ou até antes, pensando assim, eu estou preparada mesmo? Eu consigo trazer contribuições? Pare pensando em você. Gente, em nenhum momento eu pensei no meu salário na UFMG. Lá, se eu entrar em nome de Jesus, eu vou ganhar muito bem. Muito bem. Mas eu estou pensando muito mais na minha contribuição profissional, naquilo que eu posso contribuir, porque o meu salário é consequência do trabalho bem feito. Entendeu? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Primeiro, vocês têm que começar a pensar, sim, eu estou preparada, eu estou no grupo. Gente, o que o Ângelo falou, eu gostei. Vocês confiaram na gente, confiaram em nós, e nós confiamos em vocês. É uma troca, tá? Aqui é uma troca. Vocês fazem atividade, participam das aulas, e a gente faz o nosso melhor do outro lado. Se nós nos casarmos, nos unirmos, a aprovação de vocês, o sucesso de vocês será o nosso sucesso. Porque se nós temos um grupo que, igual ano passado, muitas pessoas passaram na PBH, nós tivemos sucesso, né, em relação à aprovação das pessoas. Agora, eu dependo de um aluno ativo também, um aluno que está estudando, que me manda mensagem, Lola, tem uma contribuição, enfim, participe, interaja, ligue a câmera de vez em quando, achei legal demais o Ângelo ter feito atividade de ligar a câmera, às vezes eu esqueço disso, Ângelo, e isso é importante, porque às vezes tem gente deitado, nós tivemos uma aluna ano passado, o Ângelo lembra disso, deitada, com coberta, pô, cara, não passou, não passou. E tem gente que lembra dela, não precisa citar nome, não. Não passou, mas sabe por que não passou? Ficou só deitada, com cobertinha. Gente, aqui, eu não sou bonita, não. Parem de ficar achando que eu sou Netflix. Eu vou assistir a aula da Lola, fica ela deitada. Ela, não, gente, vai pegando a anotação. De repente, se eu falei uma bobagem, me manda um áudio. Lola, sem querer, na parte tal do vídeo, você falou algo incoerente. Entendeu? Aqui é uma troca. E até mesmo, né, vou tocar nesse assunto também, que é interessante. É para fazer valer o investimento. Fui ao clube, quando eu vou ao clube, eu fico, mesmo que aquele day house, acho que é isso, né? Tem um nome lá que fala quando você fica um dia só, não sei qual que é o termo, não. Eu sei que... Como é que é? Isso! Aí eu lembro que minha prima chamou para ir, eu falei com ela assim, não, então me fala qual que é o horário que abre, qual que é o horário que eu vou sair de lá. Ela falou comigo assim, quando eu acabei de calçar o tênis, no final do dia, Ângelo, você ficou até o sinal bater, eu falei com ela, eu investi, eu vou aproveitar, entendeu? É igual vocês investiram,
Anotem cada palavra, aproveitem tudo, assistam a gravação de novo, é seu, você investiu, sugue o máximo que pode. Como diz meu pai, laranja é boa quando você tira ela até de dentro e mastiga, porque ela vai fazer bem para outra parte do seu organismo. Então aproveita tudo, peguem tudo, porque são oportunidades únicas. Não é nem porque vai faltar, não, porque são oportunidades únicas. Às vezes a gente pega uma base para depois a gente ir para outro plano maior, né? Às vezes até lá mesmo quando a gente já assume o cargo, vem algumas colocações, porque cada instituição faz de uma forma. Por exemplo, a Lola poderia ter entrado como professora, mas ela ser uma querida da diretora, não estou dizendo isso no sentido de fazer coisas erradas, não, mas a diretora falou, não, eu preciso da Lola como professora formadora, ela vai fazer oficinas aqui, então vou diminuir o quadro horário de aula dela para ela fazer algumas oficinas, isso é possível, né, fazer essa substituição. Então, tudo depende da base que nós temos. Né? Então a gente precisa fazer uma base muito sólida para a gente dar conta de construir muita coisa para cima, né? Toda construção ela precisa de uma boa, ela precisa de fundação, e a fundação ela é para baixo para mostrar para nós que nós precisamos ser humildes. Eu preciso ser humilde para dizer, não dou conta sozinho, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda, eu não entendi tal termo, me ajuda com isso? Me explica isso melhor? Não, infelizmente, Lula, eu não sei. Já teve alguns momentos que eu virei para a Lola e falei com ela, Lola, eu não sei. E olha, todo esse tempo de trajetória eu tenho dificuldade com isso. A matemática, para mim, é algo que pesa, te confesso. Eu não sei, você fez Kumon, você me ajuda? Então vamos lá, eu vou te ensinar a regra de 3. Dela parar, me dar aula mesmo. Para isso que eu coloco lá nesse material nosso, eu coloquei isso. Tem que ter rede de apoio. A rede de apoio é tudo. Pensa, a Lola tinha ela falou do intercâmbio, o intercâmbio dela estava pronto. Ela precisava de alguém de confiança para fazer a papelada dela na PBH. Ela ia perder a chance da vida dela se ela não tivesse alguém de confiança. Então, a gente precisa de ter uma rede de apoio. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, ela viu que a Lívia está cansada hoje? Imagina a Lívia ser cansada num dia de segunda-feira, alguém chega com um banquete no jantar para você. Isso vai levantar a sua autoestima. Isso vai deixar você muito feliz. E, assim, não perder a família nesse processo. Família é importante, sabe? Nesse processo todo de estudo, eu coloquei nas dicas. Tira um tempo para ficar com seus pares. Não, eu já li hoje, fiz meu dever de casa. Hoje eu estou aqui para vocês. Celular desligado, estou com vocês. A família precisa sentir que ela é querida por você, que isso vai vir em retribuição para vocês. No dia da sua prova, você vai ter tanta gente torcendo por você. Já vai ter eu e a Lola, mas imagina quando você tem todos os seus amigos torcendo por você. Vai dar certo, sim. E concurseiro é concurseiro e ponto final. E já deu certo, gente. E assim, só gratidão por um encontro maravilhoso. Eu vou sair daqui, né, transformada pelas palavras do Ângelo, por tudo que ele me ensina, né, e por vocês também, pelas mensagens de vocês no chat. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por fazer parte, né, da imersão. E é isso, gente. Só para fechar, eu gostaria de deixar muito claro que vocês estão na frente, tá? Infelizmente, muitas pessoas não estão treinando, não estão sabendo escrever direito e estão fora de um treino que vão receber, não sei se a Lívia já recebeu, né, Lívia? A correção comentada, outras pessoas receberam. Gente, requer tempo, calma, titia Lolo vai fazer, tá, a correção, mas eu estou demorando em torno de 30 minutos a 50 minutos por conta de uma redação. Eu preciso ler, reler e ainda trazer os comentários. Então, fiquem tranquilos, na paz, que vai dar tudo certo. E agora eu vou encerrar a gravação aqui, para não ficar tão longa, porque eu preciso baixar e passar para a plataforma. Desde já, agradeço a todos pela atenção e vou encerrar aqui primeiro a gravação e, posteriormente, o nosso encontro. Agradeço a todos pela atenção até aqui.